rapaziada, se você tá aqui vendo esse vídeo, eu já posso imaginar que você passa por isso. E não pensa que quem não tá aqui também não passa, porque isso aqui é uma parada que todo mundo sente. Tá ligado aquela vontade de voltar no tempo, de viver mais a nossa infância? Mas não porque sentimos que vivemos pouco. Talvez porque sentimos falta de sentir, falta de enxergar o mundo da forma que enxergávamos naquela época. Saudade de quando a maior preocupação era torcer pra não chover, só pra conseguir brincar na rua. Ou esperar o seu amigo aparecer no horário combinado, pra vocês aproveitarem o máximo de tempo junto. E pô, é incrível como nenhuma experiência é única, né? Principalmente quando a gente fala sobre a infância. Aqueles cheiros, imagens, sensações. Parece que todos nós compartilhamos uma espécie de memória coletiva sobre a infância. Sabe quando você pensa em um almoço assistindo um desenho na TV? O cheiro da comida, as cores dos pratos, os móveis da casa, os quadros, aquela sensação de aconchego que tudo isso traz. Parece que todo mundo consegue visualizar uma cena parecida, né? E eu sei que muita gente diz que antigamente tudo era melhor. Talvez não fosse, mas é difícil negar que tudo parecia ter mais vida, mais detalhes, mais personalidade. Com o tempo tudo foi ficando mais simples, mais minimalista. E hoje a gente acaba buscando a praticidade para economizar tempo. Mas é meio engraçado isso, né? Porque, parece que a gente tá sempre sem tempo. Parece que o tempo ficou mais curto. Quando a gente olha pra infância, fica aquela sensação de que tudo parecia um sonho, sabe? As nossas brincadeiras tinham mais significado. O pouco pra gente acabava sendo muito. A gente criava histórias pros brinquedos, inventava heróis e vivia aquelas aventuras como se fossem reais. Eu lembro de sair com meus amigos, isso aqui é foda, pra catar latinha na rua. A gente tinha dinheiro e tudo mais. Não tinha dinheiro, né? Mas a gente não passava necessidade. Mas mesmo assim a gente saía pra rua pra gente catar latinha e conseguir vender num ferro velho que tinha no bairro, tá ligado? Pegava umas moedinhas ali, corria no barzinho e comprava. O que a gente tinha de moeda a gente comprava em salgadinho, bolacha, refrigerante. E a gente corria pra uma rua que tinha sem saída em frente à minha casa. Subia numa árvore que a gente tinha feito uma espécie de uma casinha e passava a tarde inteira lá. E aquilo era uma aventura, era o nosso mundo, o nosso momento ali. E eu não sei se é só comigo, mas parece que até os adultos eram mais felizes naquela época. A casa vivia cheia nos finais de semana. E quando não era na sua casa, era na casa de alguém. Mas os parentes sempre se reuniam. Você via os adultos rindo, conversando, assistindo futebol na TV. Os almoços em família eram rotina. Brincar com aquele primo mais velho que tinha um Play 1 ou um Play 2 era o evento mais esperado da semana. Eu mesmo não tinha um videogame e eu não via a hora de chegar ao final de semana pra me colar na casa do meu primo e jogar Play 1 com ele. Eu ficava esperando a semana inteira por esse momento. E tem mais alguns detalhes nessa parte da infância, né? A escola mesmo. Aquela sensação de acordar com sono, o cheiro do pão quente, o café passando. As cores da manhã pareciam mais vivas. E, mesmo você morrendo de sono, você ainda ficava animado porque ia encontrar com seus amigos. Aqueles amigos que você tinha certeza de que levaria para a vida inteira. A escola tinha um clima diferente, um cheiro diferente, uma sensação diferente. Mas a gente cresceu. E junto com a gente o mundo mudou. E mudou pra caramba, né? As responsabilidades chegaram, o tempo livre diminuiu. Os amigos seguiram caminhos diferentes. A rotina tomou conta, trabalho, estudo, contas, dormir tarde, acordar cedo, repetir todo esse ciclo de novo. E aquele pequeno espaço que sobra entre uma tarefa e outra acaba sendo preenchido por conteúdos rápidos, seja mensagens de WhatsApp, vídeos no Instagram principalmente, porque eu me pego muito fazendo isso. E conteúdos que às vezes a gente consome sem nem perceber e sem nem saber o motivo que a gente está fazendo isso. Mas no fundo talvez seja uma tentativa da gente sentir alguma coisa, porque muitas vezes passamos o dia inteiro sem realmente viver algo marcante. E é por isso que essas lembranças da infância mexem tanto com a gente, na minha opinião. Porque elas nos lembram de uma época que o tempo parecia durar mais, em que a vida parecia mais colorida. Acho que se existisse um botão capaz de nos levar de volta para aquele tempo, sem dúvida, muita gente que tá aqui nesse vídeo e que não tá nele também apertaria, eu tenho certeza disso. Mas essa nostalgia também pode ser uma faca de dois gumes, tá ligado?
Porque, tipo, a linha que existe entre lembrar de uma época boa e sofrer por ela é muito fina e muito fácil de arrebentar. E quando a gente começa a viver mais no passado do que no presente, acaba se afundando numa tristeza que não leva a nenhum lugar. Então, talvez o que resta seja a gente agradecer e entender o quão especial aquela época foi. Perceber que lá atrás a gente fez tudo o que podia com o tempo que tinha. Aproveitamos os momentos, as pessoas, vivemos tudo com a maior intensidade que foi possível pra gente. E talvez seja justamente isso que a infância tenha pra nos ensinar, né? Porque tem uma coisa que a gente pode trazer da infância pra nossa vida adulta, que é a forma de viver. O filósofo Friedrich Nietzsche tem uma passagem que diz: a criança é inocência e esquecimento, um novo começo, um jogo. E talvez a chave esteja aí, não em voltar a ser criança, mas em recuperar aquilo que existia dentro dela, a curiosidade, a imaginação, a capacidade de se encantar, a coragem de viver o presente sem estar preso no passado. Talvez crescer não signifique abandonar a criança que a gente foi. Talvez crescer não signifique abandonar a criança que fomos. Talvez signifique carregar ela com a gente, a curiosidade, a imaginação, a vontade de fazer as coisas simplesmente porque parecem divertidas, a capacidade de se encantar com coisas simples. E tem outras inúmeras coisas que a gente deixou pelo caminho e que, se a gente trouxesse um pouco delas para a vida adulta, talvez ajudassem a tornar essa caminhada mais leve. E talvez seja justamente isso que a gente esteja procurando quando sente saudade da infância. Não voltar no tempo, mas recuperar uma parte de nós que ficou para trás. E tentar viver uma vida de uma forma que, se a gente pudesse revivê-la inúmeras vezes, a gente ia optar por isso. E eu espero de verdade que tudo isso que eu tenha falado não soe como aqueles papos de coach da internet. Porque, acima de tudo, isso aqui é só um relato. É um sentimento meu, é uma reflexão que eu quis compartilhar, porque eu acredito que muita gente também sente isso, mesmo que nem sempre consiga colocar em palavras. E pô, se você ouviu até aqui, deixa um comentário. Pode ser qualquer coisa, uma lembrança da sua infância, uma crítica, um ponto de vista diferente. Ou só me conta aí, qual foi a primeira memória que veio na sua cabeça enquanto assistia esse vídeo. Eu vou gostar demais de ler. E é isso, valeu!